Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado Domingos da Cruz, ativista angolano pela democracia em Angola, professor de Direitos Humanos, Filosofia e Teoria da Educação, investigador, jornalista e coordenador do Observatório da Imprensa e da Comunicação. Publicou livros como Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar uma Nova Ditadura e Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo. Em 2015 foi preso durante um ano no processo 15+2. Bem-vindo de volta ao É Apenas Fumaça, Domingos. Obrigado, Ricardo. Estamos a gravar esta conversa cerca das 19 horas do dia 29. Angola teve eleições gerais a 23 de agosto, na passada quarta-feira. Domingos, queria começar por perguntar-te quem é que ganhou as eleições. Olha, está claro que até a este momento não há resultados oficiais sobre quem efetivamente ganhou as eleições, sendo certo que os resultados que foram divulgados foi questionado por parte dos membros da Comissão Nacional Eleitoral. Só gostaria de fazer referência a um pormenor brevíssimo, é que de acordo com a Lei Geral sobre as Eleições, a Lei Orgânica, para além do apuramento ser feito no nível municipal, provincial e nacional, para que os resultados possam ser divulgados, todos os membros da Comissão Nacional Eleitoral devem validar os resultados, pelo que os comissários da oposição não estiveram presentes no momento da validação dos resultados, pelo que não sabemos aonde estão a sair os dados que a Comissão Nacional Eleitoral divulgou. Mas tendo em conta o contexto em que nos encontramos, Angola, eu não tenho dúvidas e, repito, não tenho dúvidas de que são resultados forjados pela Presidência da República e a cúpula do MPLA, não é? Nesse sentido, não se pode falar de vitória nenhuma, não é? No dia 24, nem derrota. No dia 24, dia das eleições, 7 comissários da Comissão Nacional Eleitoral, eu acho que é isto que tu estavas a mencionar, deram uma conferência de imprensa a seguir à divulgação dos resultados provisórios por parte da CNE, da Comissão Nacional Eleitoral. O Cláudio da Silva, um dos comissários, disse: "Não nos revimos na comunicação da Comissão Nacional Eleitoral porque não foi feita com base nos preceitos legais e não participámos na produção daqueles resultados." É isto que tu estavas a falar? É exatamente sobre isso, claro. Estes comissários dizem também que os resultados provisórios foram divulgados ainda antes do apuramento dos resultados provinciais. O Cláudio da Silva diz: "Nenhuma comissão provincial eleitoral, de Cabinda ao Cunene, reuniu-se para produzir os resultados que foram anunciados." Como é que a CNE chegou aos dados provisórios anunciados se os resultados provinciais não tinham sido ainda escrutinados? Olha, essa questão, para que possa ser respondida, é preciso olhar para o contexto político angolano, particularmente a compreensão da natureza interna do regime, sobretudo o que podíamos chamar de ética política, quer dizer, aqueles que detêm o poder e, por sinal, controlam todo o processo eleitoral, são pessoas completamente honestas, não é? E a desonestidade sobre a qual acabo de fazer referência não tem nada a ver com invenção ou qualquer discurso ficcional, tem a ver com aquilo que nos tem dado a observar, e a experiência histórica mostra isso mesmo. E eu gosto de dizer que quando alguém está no poder, mata, desvia milhões e milhões. Você tem um governo, ou melhor, nós temos um governo em que dirigentes são traficantes, por exemplo, de arma, traficam pessoas, como é o caso do escândalo onde o pessoal do MPLA esteve envolvido com mulheres brasileiras. Isso permite-nos concluir que eles têm coragem de fazer tudo, inclusive a alteração dos dados eleitorais, não é? Mas podemos ir para um dado concreto, bem mais concreto. De acordo com um artigo publicado recentemente pelo MAC Angola, não passam 2 dias desde a publicação do artigo,
indica que a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral terá sido convocada pelo partido no poder e é lá onde foi buscar os resultados para a divulgação, não é? Porque no momento em que começaram a conferir os resultados expressos nas urnas, e informaram ao Presidente da República que o MPLA estava claramente em desvantagem e o Presidente recomendou que toda a sua carmalheira parasse a contagem dos resultados, porque ele tinha então o poder de ditar na Secretaria o resultado que fosse conveniente para a continuidade da cleptocracia e de todos os interesses instalados, não é? Pelo que está evidente que os resultados foram forjados, não é? O MPLA, antes de qualquer comunicado oficial da CNE em relação aos resultados, decidiu anunciar a vitória por maioria qualificada, com base na sua própria contagem de votos. Isto é normal acontecer e porquê é que tu achas que isto aconteceu? Olha, terá sido, por acaso, a primeira vez que o grupo que detém o poder terá feito anúncio antecipado antes da Comissão Nacional Eleitoral, indo diretamente à questão que coloca, efetivamente é anormal, portanto não é normal, e a minha análise enquadra-se no âmbito da lei orgânica sobre as eleições, e a lei é bastante clara. De acordo com a lei, cumpre e cabe única e exclusivamente à CNE divulgar os resultados. Ora, nenhum resultado divulgado por uma entidade que não seja a CNE pode ser tido ou achado, não se pode levar a sério. E tendo havido esse anúncio antecipado, digamos, do grupo dominante de que estava em vantagem, e curiosamente os resultados divulgados pela CNE coincidem, com uma ligeira diferença, está ali uma razão mais do que evidente para acreditarmos, para além dos argumentos probatórios sobre os quais acabei de fazer referência e outros mais, como é o caso das atas apresentadas pela oposição, efetivamente isso é um indicador claríssimo de que terá sido forjado o resultado a que nos foi imposto e, claro, a vítima diante de tudo isso é única e exclusivamente o povo angolano, não é? Que, mais uma vez, o seu destino enquanto nação que quer desenvolvimento fica adiado, porque com este grupo não será possível a construção do desenvolvimento e o respeito da dignidade humana, não é? As atas de síntese publicadas ou partilhadas pela oposição fazem parte de uma contagem alternativa, ou fazem parte dos esforços para uma contagem alternativa e paralela que tanto a UNITA como também, por exemplo, a Casa CE estão a fazer. E, portanto, estão a fazer uma contagem paralela com as atas de síntese que os delegados recolheram em cada mesa de voto. Em conferência de imprensa, o Adalberto Júnior, no dia 26, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, diz ter as atas de síntese de todas as províncias e que, escrutinadas mais de 50% das atas, os resultados são bastante diferentes dos anunciados como provisórios pela Comissão Nacional Eleitoral. Tu achas que estes resultados vão mostrar a UNITA ou a Casa CE à frente do MPLA? Não, eu não tenho dúvidas de que o povo angolano votou para que se possa alterar o quadro, votou na mudança, como se ousa dizer ultimamente em Angola. E claro, quem representa a mudança são os partidos alternativos que Angola tem. E para mim, efetivamente, a oposição venceu essas eleições. E informações que foram partilhadas por indivíduos ligados ao regime dizem claramente, de facto, a oposição ganhou as eleições e por isso eles viram-se forçados a fabricar o resultado que está a ser divulgado e atualizado até ao momento. Uma questão importante sobre a qual não podemos deixar de refletir também tem a ver com
o facto de dois partidos da oposição terem criado um sistema de escrutínio paralelo, não é? É um centro de escrutínio paralelo. Isso demonstra claramente, de facto, esses concorrentes não acreditam na CNE, não acreditam nas instituições angolanas e demonstra claramente, de facto, que Angola não é uma democracia, porque eu não estou a imaginar um cenário semelhante em Portugal, no Botsuana, nas Ilhas Maurícias, em Cabo Verde ou na África do Sul. Não imagino que os partidos queiram fazer isso, menos ainda a oposição, ou melhor, menos ainda a sociedade civil. E essa tem sido uma tendência, sobretudo onde há regimes autoritários. Gostaria de dizer que no Zimbábue aconteceu exatamente a mesma coisa. Na altura em que eclodiu a crise pós-eleitoral, foi porque o partido de Morgan Tsvangirai terá criado também um sistema de controle paralelo, uma máquina que estava devidamente afinada, que permitiu descobrir que efetivamente houve a alteração dos resultados eleitorais e eclodiu a crise pós-eleitoral a que todos nós assistimos e levou o Zimbábue ao quadro em que se encontra hoje. Então, numa democracia, de facto, isso não aconteceria, não é? Portanto, isso é mais um elemento que confirma o que é, de facto, Angola, do ponto de vista da sua cultura política. Aquilo é um regime autoritário e ponto final. A não ser que nos possam apresentar outros argumentos e nos convençam de que é uma democracia, não é? Tu mencionaste há pouco que pessoas perto do regime ou ligadas ao regime tinham dito que o MPLA não tinha ganho as eleições. Quem é que são essas pessoas? Olha, infelizmente as pessoas, por uma questão de segurança, covardia também, podíamos dizer, solicitam confidencialidade ao partilhar informações dessa natureza. Por exemplo, também confidenciaram conosco o facto do regime ter inviabilizado o acesso global à internet no país no dia das eleições, e isso estava previsto, né? Eles cortaram em determinadas zonas onde entendiam ser perigoso para a proteção da imagem do regime, e também pediram sigilo. Só por esse compromisso temos de respeitar, não é, a liberdade das pessoas. O que é que tu achas que a UNITA ou a Casa CE deveriam fazer caso se confirme, depois de analisadas todas as atas síntese, que estão à frente do MPLA e que, portanto, o MPLA não ganhou? Acham que deviam impugnar as eleições, como a Casa CE já, por exemplo, sugeriu que iria fazer? Olha, de acordo com a lei orgânica sobre as eleições, recomenda-se que inicialmente, havendo insatisfação por parte de um dos contendores, nesse caso os dois partidos da oposição, Casa CE e UNITA, o caminho legal é reclamarem na CNE. Nós já sabemos qual será a decisão da CNE, não é? Seguramente, não sendo uma instituição credível, completamente manipulada pelo regime, e diríamos até que aquilo é extensão do regime, porque a composição da CNE é uma espécie de Assembleia Nacional, porque aquilo é representação proporcional à composição do Parlamento, não é? O que significa que o MPLA tem controle também da CNE, por isso é que as decisões na CNE passam à vontade e de acordo com os interesses do MPLA, porque são decisões tomadas com base no voto dos comissários e, portanto, tudo que o MPLA quer na CNE passa. E, portanto, nós sabemos o que é que resultará de uma reclamação apresentada na CNE de acordo com o que exige a lei. Não havendo satisfação da decisão tomada pela CNE, a Lei Geral sobre as Eleições recomenda que se recorra ao Tribunal Constitucional, uma vez que Angola não tem Tribunal Eleitoral. Ora, esse quadro legal é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Porque dentro de regimes autoritários,
toda a engenharia jurídica, das leis às instituições ditas judiciais, também são extensão da tirania, e o seu propósito é exatamente prolongar a tirania. O que significa que eles terão igualmente a mesma decisão da CNE no Tribunal Constitucional. Só para ter uma ideia, nós temos nesse momento um Tribunal Constitucional que até o presidente já devia ter o seu mandato terminou, mas continua ali. É alguém que, do ponto de vista ético, não tem sequer autoridade para tomar uma decisão que seja favorável à reclamação da oposição. Mas seja lá o que for, essa não é a questão que nos leva ao debate agora. A minha preocupação é, nós não temos um sistema judicial independente, não temos um sistema judicial de facto, tal como se exige numa democracia. E assim, não faz sentido recorrer ou à CNE ou ao tribunal, tal então, como o que é que estabelece a sugeres que se lei. faça? Não, antes de dizer o que sugiro, gostaria de dar uma pista. Em 2000, a tirania na Jugoslávia queria mais uma vez dar um golpe ao povo. E quando o povo viu que os resultados que estavam a ser divulgados não expressavam a vontade real nas urnas, o povo foi à rua e destruiu a tirania na Jugoslávia. É isso que Angola tem que fazer, é isso que os angolanos têm que fazer. Eu entendo que a sociedade civil, os cidadãos de uma forma geral, devem se unir em parceria com a oposição, irem à rua, usarem o poder dos protestos para que se possa pôr fim ao regime, porque não há uma solução favorável à Angola e aos angolanos que vá de acordo com os interesses da dignidade da pessoa humana, construído por instituições que estão a ser conduzidas por malandros do MPLA. Não é possível, é impossível. Não tem, aquele pessoal é ladrão, o pessoal que está lá é desonesto, o pessoal que está lá mata pessoas, são assassinos, são traficantes de mulheres, de droga. Não é possível pessoas dessa estirpe conduzirem um país de acordo com os interesses nacionais. É completamente improvável. Nesse sentido, não se pode esperar nada daquelas instituições que de instituições não passam de nome. E, por isso, o ideal seria, de facto, os angolanos terem consciência de que num regime autoritário as urnas não mudam absolutamente nada. É assim que eu nunca votei, porque não acredito em fantochadas de eleições dentro de regimes autoritários. As eleições em regimes semelhantes ao de Angola não passam de um instrumento de legitimação desse mesmo regime. Ponto final. E o que é que achas que a população deverá fazer, sabendo então aquilo que tu estás a dizer, que as eleições foram forjadas? O Isaías Samacuva, numa conferência no dia 26, apelou à serenidade. Achas que é a serenidade que deve existir? Olha, até ao momento, eu quando acabei de ver o pronunciamento de Samacuva, eu fiquei com a sensação que tenho tido quando acabo de ler determinados livros e ver um filme, e a sensação é, há filmes em que eu não consigo dizer, se alguém me perguntou, gostaste, não gostaste, eu não consigo dizer se gostei ou não gostei, quer dizer, mas ao mesmo tempo admira-me a serenidade e o grau de capacidade e de inteligência emocional diante de tamanha roubalheira que aconteceu nessas eleições. Eu sinceramente não sei como classificar o posicionamento particularmente da UNITA. Agora, a inteligência coletiva de um povo expressar-se de forma espontânea não é fácil, mas também não me parece que a espontaneidade seja o mais adequado numa situação como essa. É preciso um movimento articulado e devidamente organizado. Se vai acontecer, não sei, sinceramente, Ricardo, não sei. Mas é desejável que seja isso a acontecer para que possamos ultrapassar o quadro em que Angola se encontra. Há casos também em que determinados regimes completamente corruptos, eles mesmos tomam a decisão de fazer uma transição.
alterando toda uma cultura política, tal como nós vimos na África do Sul. É óbvio que houve pressão interna e externa para que se ultrapassasse o apartheid, mas também houve vontade do próprio regime racista do apartheid, não é? Mas no caso de Angola, eu não estou a ver aquele grupo a desencadear qualquer ação que visa transitar Angola de um estado eleitoral autoritário para uma democracia de facto, não é? As eleições angolanas contaram com cerca de 200 observadores internacionais. Numa conferência de imprensa a 25 de agosto, os chefes da missão de observação da União Africana e da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, consideraram as eleições justas, deixando apenas algumas recomendações. Os ex-presidentes de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste acrescentaram ainda que as eleições foram pacíficas, livres, justas e transparentes. Foram justas, afinal, as eleições? É assim, se entendermos que observar eleições é chegar 3, 4 dias antes da votação, tal como aconteceu com estes senhores, e no dia das eleições darem uma voltinha pela cidade e verificarem que em 20 ou 40 assembleias de voto correu tudo bem, ainda por cima mantiveram-se exclusivamente em Luanda, eu só posso dizer que são pessoas que não podem ser levadas a sério, né? Além do mais, uma das questões que eu coloco é por que o regime angolano não convidou observadores de instituições reputadas como organizações independentes norte-americanas, por exemplo, a nível da América Latina. Por que inviabilizou a entrada de observadores europeus? E depois, de repente, vimos que convidaram alguns observadores que sabemos claramente que são amigos do regime. Está evidente, todo mundo sabe da relação de amizade que há entre Eduardo dos Santos e o primeiro-ministro de Cabo Verde, todos sabemos da relação de amizade do ponto de vista pessoal entre Eduardo dos Santos e o ex-presidente de São Tomé. Quer dizer, são essas pessoas que foram e chefiaram as missões e, além do mais, o ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, que conduziu a missão de observação da União Africana, já sabe que os observadores da União Africana nunca têm credibilidade nenhuma, porque a União Africana é um clube de amigos que não trabalha para os interesses dos africanos. Isso é muito evidente, todo mundo sabe, não é? Prova disso é que as tiranias a nível do continente normalmente são pressionadas fora do continente do que dentro do continente. Então a organização continental, que é a União Africana, nada faz. E há um dado importante que deve ser revelado. Parte dos observadores estiveram, alojados num resort de Bento Kangamba. Esses observadores podem ser levados a sério. Sabemos quem é o Bento Kangamba, e nesse resort é lá onde havia o harém de prostitutas e não sei o quê. Então esses observadores podem ser levados a sério. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. A Presidência da República Portuguesa publicou no dia Ricardo, 20... eu só gostaria de dizer que, inclusive, o antigo diretor do MISA Angola, Alexandre Neto Solombe, conhecia um dos observadores e ele pessoalmente foi para lá e os alertou e os pergunta: vocês sabem que este lugar é um lugar eivado de escândalos e nasceu de dinheiros públicos desviados e há provas? Isso é o espaço do Bento Kangamba, onde era feito o seu filme com prostitutas brasileiras. E os observadores sabem onde é que foram colocados. Quer dizer, essa gente não é para ser levada a sério. Além do mais, nós angolanos sabemos como é que é a realidade daquele país e, portanto, não precisamos de observadores desse tipo para nos dizerem quando é que as eleições foram livres e justas, não é?
Estava a dizer-te que a Presidência da República Portuguesa publicou no dia 26, este fim de semana, um comunicado no seu site onde se lê: o Presidente da República felicitou o Presidente eleito da República de Angola, João Lourenço, sublinhando os laços fraternais que unem os dois países e os dois povos. Que relevância tem que Marcelo Rebelo de Sousa tenha reconhecido João Lourenço como Presidente eleito, ainda antes dos resultados finais da CNE e antes de qualquer partido da oposição ter reconhecido João Lourenço como Presidente eleito? Mas tem uma grande relevância, porque um Estado estabelece relações e, por outro lado, é preciso que se tenha consciência de que quando entidades estrangeiras, ao nível de presidentes e primeiros ministros que chancelam uma eleição, reconhecem e começam a dar os parabéns a um falso vencedor, pode ajudar a legitimar a farsa, não é? E dali a preocupação dos angolanos. É uma preocupação que eu particularmente partilho. Não posso deixar de dizer que estimo uma grande simpatia pelo professor Marcelo, mas enquanto Presidente da República de Portugal teve um posicionamento que eu diria inadequado para o atual contexto em que nos encontramos. E não faz sentido nenhum, quer dizer, nem sequer a publicação da divulgação definitiva dos resultados, mesmo que fraudulentos, nem sequer a divulgação definitiva dos resultados foram feitos, e um presidente de um país como Portugal felicita. É muito estranho isso. Agora, a mim também não surpreende, porque só um ingênuo pode estar surpreendido. Muitas vezes os Estados agem na lógica puramente baseada no interesse do seu próprio povo, e se calhar Marcelo entende que esse posicionamento vai de acordo com os interesses da nação e do povo português, não é? Talvez seja por isso que apressou a fazer o que os outros ainda não fizeram, não é? Porque eu não vi felicitações vindas de nenhum outro lugar que não seja de Portugal, e portanto devo dizer que eu também não estou de acordo com esse posicionamento do Presidente da República de Portugal. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Domingos da Cruz, ativista, professor e investigador angolano. Obrigado, Ricardo, e desejo bom trabalho à equipa do Isso é Fumaça. Vamos continuar a seguir as eleições angolanas. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!